E vida que segue, hein? Vamos lá. Unital 2017. Unital é Universidade de Taubaté, tá? Interior de São Paulo. Então, essa questão fala o seguinte, ó. Um trabalhador comprou um carro por R$ 17.940 e vai pagar em 3 parcelas. Sabendo que as quantias parceladas formam uma progressão aritmética, e aí, cara, forma uma progressão aritmética em que a maior parcela equivale a 8/5 da menor. Pode-se afirmar corretamente que a primeira parcela equivale a... Gente, olha só, essa questão, então, o que ela traz para nós aí? Ela traz o seguinte, o valor do carro 17.940 foi parcelado em 3 vezes. A parcela maior é 8/5 da menor. O que nós queremos calcular nessa questão, o que nós temos que localizar nas alternativas é o valor que foi pago pela primeira parcela. Bom, vamos nessa aqui. Lá na última questão, na questão número 5, da lista do 5º encontro, você acabou de assistir essa videoaula aí agora há pouco, você viu eu usando essa notação especial para poder representar termos de uma PA, em especial quando essa PA tem uma quantidade ímpar de termos, que é a ideia de você começar a estruturar a PA pelo termo central, pelo termo do meio. Bom, o que isso aqui nos ajuda? Você viu lá que é o seguinte, ajuda muito quando eu estou falando da soma desses 3 termos. Quando eu vou somar os 3 termos, se a PA for escrita nesse modo especial, a razão aqui, cara, ó, vai ser cancelada, né? Ela menos R mais R. E aí, 3x é 17.940, portanto, x 5.980. No contexto da questão, 5.980 é o valor que foi pago pela segunda prestação, a segunda parcela, tá certo? E aí é o seguinte, voltando então aqui, já que agora eu tenho um valor de x, eu tenho então que a primeira parcela pode ser escrita dessa forma, a terceira parcela escrita assim. E aí, quando ele fala para mim que a maior parcela equivale a 8/5 da menor, se eu considerar que essa PA é uma PA crescente, então nós temos aqui terceira parcela, 8/5 da primeira parcela, né? Porque 8/5 é mais que 1, por isso que eu estou dizendo que essa PA deve ser considerada uma PA crescente. Colocando na linguagem matemática essa parte do texto, a gente tem isso aqui, ó, 5.980 mais R, que é a terceira parcela, é a parcela maior, né? Igual a 8/5 vezes 5.980 menos R. Tem essa equaçãozinha que também é uma equação de primeiro grau na incógnita R. Tudo bem que ela é um pouco mais complexa do que aquelas das resoluções anteriores, né? E aí, como que eu vou fazer para dar o desfecho aqui, calcular essa razão? E aí, cara, se eu calcular essa razão, fechou a questão. Por que fechou a questão? O que eu quero? Ó, primeira parcela não é x menos r, eu já tenho o valor de x, só me falta ter a razão. E aí, o que eu proponho para a gente dar o desfecho aqui? Ó? 5, ele divide esse segundo membro. Então, a gente pode multiplicar os 2 membros por 5, ou naquela linguagem tradicionalíssima. Está dividindo, vamos embora passar multiplicando. Então, está dividindo, passa multiplicando. E aí, no que você traz o 5 aqui, eu tenho agora a equação escrita nesse formato, né? Aplicando a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho, olha lá o 8 também, a gente chega a essa equação. Então, peguei o 5, multipliquei por 5.980, por R, o 8 da mesma forma, tá? Para isolar o R, passa para lá, passa para cá, vamos nessa, ó. O 8R negativo, juntou com 5R, 13R. O 47.840 vai receber o 29.990 negativo, 29.900, perdão, negativo. Então, 47.840 menos 29.900, 17.940. Dividiu por 13, a razão 1.380, e então
o primeiro termo, como é x menos r, 5.980 menos 1.380, a primeira prestação foi de R$ 4.600. Nossa, que questão difícil, PC. Meu Deus do céu, que equação complexa essa daqui. Cara, ela não é uma equaçãozinha, verdade, não é uma equação tão simples como foram aquelas anteriores, né? Deu um pouquinho mais de trabalho. Mas é resolvível, cara. Você já é um aluno de segundo ano, né? Uma aluna de segundo ano, já tem aí os seus 16 anos em média, né? Já tem uma experiênciazinha mais ou menos em matemática. Dá para fazer. Só que aí, cara, quando se trata de questão de processo seletivo, a gente tem que estar ligado em não só ter habilidade para resolver, alcançar êxito na questão, mas também, cara, ter capacidade de resolver o quanto antes, o quanto mais rápido, para não perder tempo. E aí, nesse caso, o que eu diria para você? A gente pode, sim, cara, resolver essa questão de uma maneira mais rápida, mais abreviada, do que nesse caso, usando essa notação especial. A notação especial ela é muito útil, muito importante em várias modelagens, mas nessa questão em especial, eu diria que se você recorresse a essa formulazinha, dá para ganhar um tempo a mais, tá? Ganha tempo. Repara comigo para você ver. Ó, o que é a soma dos três termos? É o primeiro, mais o terceiro, vezes 3, dividido por 2. Muito bem. A soma dos três termos eu tenho, 17.940. Então, o valor da soma eu sei. E aí, cara, o 2 está dividindo, vem multiplicando o valor dessa soma. Eu tenho, então, A1 mais A3 vezes 3, está aí, ó, igual a 2 vezes o valor dessa soma. Show de bola. A3 tem uma ligação com o A3, cara, ele tem uma ligação com o A1. Quando ele fala aqui, ó, a maior parcela equivale a 8/5. 8 dividido por 5 é 1,6, se você optar em trabalhar na forma decimal. E aí, 1,6 dá menor, que é, então, a primeira parcela. Então, eu posso trocar a escrita A3 por 1,6 vezes A1, tá? E aí, então, ficou A1 mais 1,6 vezes A1. Pensa, o que você fez com aquele 3, cara? E aquele 3? Ó, o 3 está multiplicando, parcela dividindo. Pelo amor de Deus, esse passa para lá, passa para cá, eu estou fazendo essa leitura porque eu sei que é assim que você prefere, é assim que você acostumou. Mas você sabe, cara, o inverso de multiplicar é dividir. A operação correta aqui é divisão. Então, você está dividindo tanto o primeiro membro quanto o segundo membro da igualdade por esse 3, tá? É assim que as coisas acontecem matematicamente. Mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá. Dividiu por 3, cara, o número 17.940, ele é divisível por 3. Como é que você sabe, PC? Vamos lembrar do critério de divisibilidade por 3. Soma os algarismos. 1 com 7, 8, mais 9, 17, com 4, 21. Mais 0, né, cara? 21, né? Então, 21 é múltiplo de 3. Isso garante que esse número é divisível por 3. Por isso que eu optei por fazer essa divisão, chegando em 5.980. Seguindo a vida, você vai somar isso aqui, então, que tem 1 a 1, mais 1,6 a 1. Então, você tem um total de 2,6 a 1, igual a 11.960, que é o resultado dessa multiplicação. Dividiu por 2,6, pronto, chegou nos mesmos 4.600 que eu havia chegado. Nossa, mas aqui foi bem mais rápido, hein, PC? Tá, e como é que você vai, cara, na hora da prova, como é que você tem essa habilidade, esse traquejo, né, de falar assim, pô, essa resolução não, essa daqui é o melhor caminho. Gente, isso você só conquista com treino, assistindo resoluções de questões, como você está assistindo essa resolução, com base nesse modelo, tentando resolver outras questões referentes ao assunto. Enfim, é a partir do exercício, a partir do treino contínuo, é que você vai desenvolvendo essas habilidades, tá? Então, moçada, fechamos aí as duas listas de exercício, resolução das 5 questões lá do 5º encontro e agora resolução das 3 questões do 6º encontro. Próxima etapa agora é o quê? Começar a resolver as questões da lista de exercício de recuperação. Aquela oportunidade maravilhosa que você terá
de rever, de recordar assuntos que foram trabalhados durante o primeiro trimestre. Nesse encontro, então, agora, vem na sequência aí as 5 primeiras questões dentre as 15 da listinha que eu tinha disponibilizado lá no encontro de recuperação. Abraço, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e continua acompanhando, tá? Vamos junto nessa.